Lucas Neri. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Muito bom dia, Bruno. Tudo certo, e aí? Tudo certinho. Vamos que vamos. Bruno, acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia deu o que falar diante da posição do Carrefour, né, de tentar inibir aí um pouco as comercializações, principalmente de carne, dos países aqui da América do Sul, incluindo o Brasil, e aí teve uma repercussão com um boicote, inclusive, de compras a esse hipermercado. E o Grupo Carrefour aí acabou publicando uma carta em que reconhece a grande qualidade das carnes originárias dos frigoríficos brasileiros. Mas deu o que falar isso, hein? Não caiu bem não, né, Sandra? Inclusive, Arthur Lira disse que quer dar prosseguimento a uma espécie de pente fino, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, não é nem um pente fino. Ele quer dar prosseguimento a uma série de discussões, inclusive no âmbito das comissões relacionadas a essa dimensão da agricultura, né? Para poder criar algumas regras que seriam regras um pouco mais duras, né? A respeito de possibilidade de venda da carne do Brasil para lugares, por exemplo, que colocarem algum tipo de empecilho à exportação, ou algo nesse sentido. Ou seja, eles estão tentando, na verdade, desenhar uma solução para algo que é muito mais antigo, né? Que diz respeito ao drama dos subsídios, né? Então, essa que é o principal ponto, né? É os subsídios, protecionismo, né, de mercado e tudo mais, que faz com que até hoje o Brasil e a União Europeia como um todo não tenham um acordo específico, né? Muitos dos produtores franceses acusam justamente o governo brasileiro, né, e as organizações de lá, acusam o governo brasileiro de dar muita proteção, de dar muito subsídio, de ajudar demais esse tipo de comércio, né? E em detrimento você teria um comércio que não é tão, vamos dizer assim, não é tão equilibrado assim, né? O Brasil, por sua vez, diz que no fundo, eles estão tendo dificuldades de conseguir competir dentro desse mercado global e fica aquela coisa de lá para cá, de lá para cá. Dramas da globalização do século XXI, né? Dramas justamente do fato de que o Brasil ele é um dos que dominam, né, esse mercado, que é o mercado de exportação de proteína animal como um todo, e aí agora envolveu essa grande rede, né, esse grande supermercado e, consequentemente, a rede, né, como um todo que pertence ao Grupo Carrefour, que tem uma potência muito grande não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, e que no final das contas eles disseram, olha, tá bom, se não vai na Europa, também não vai no Brasil. Então, estão criando algumas situações para ver se forçam uma negociação mais assertiva da coisa toda, mas é que um acordo, no fundo, entre Brasil e União Europeia, que até hoje, desde os anos 90, ainda não chegou a um bom termo, viu, gente? Essa que é a grande verdade, né? E aí, obviamente, os congressistas estão puxando para si, porque há um peso muito grande, há um peso muito forte do setor agro que vai querer respostas a respeito disso o quanto antes, né? E cada um defendendo o seu aí, né, Bruno? Exato. Cada um está defendendo o seu lado, cada um está defendendo o seu posicionamento. Mas perceba, tem algumas coisas aí que é difícil equacionar, né, Sandra? Porque no final das contas, assim, fala-se muito em livre mercado, nisso, naquilo, naquele outro, mas desde que não aperte o meu calo, né? Porque aí, quando aperta o meu calo, eu faço o que eu quero. É que nem os Estados Unidos, né? Diante da crise lá da discussão. Não podemos intervir, não vamos fazer nada. Quando a coisa apertou mesmo, o governo foi lá e injetou bilhões, né? Para poder salvar parte das suas marcas e tudo mais. Então, essa coisa, né, do protecionismo, do subsídio e tudo mais, hora ou outra sempre dá briga, sempre dá confusão, e no final das contas o que está em jogo são interesses econômicos e perdas de fatias de mercado e ganhos, consequentemente, de fatias de mercado por outro lado. Não é novidade para ninguém que o agro no Brasil vem expandindo cada vez mais e que tem mercados que são mercados muito fortes, né? Bruno, para a gente trazer também sobre a reunião da Câmara Municipal que definiu alguns projetos ontem e também já está prevendo outros na reunião da próxima quarta-feira, né? Em relação, por exemplo, à revogação que proíbe o uso de celulares no interior de agências bancárias. Assunto que a gente já comentou aqui quando esse projeto estava sendo inicialmente discutido. Né, pois é, você sabe que ontem até chama atenção, na verdade, a quantidade de itens, né, que a gente teve na pauta aí como um todo, né, se não estou observando errado aqui, nós tivemos, né, pelo menos uns 24 itens aí que foram discutidos, alguns aprovados, outros foram adiados a sua votação, aspectos importantes, diga-se de passagem, né, Sandra, envolvendo aí, por exemplo,
autorização do governo municipal a repassar os agentes, né, recursos recebidos do governo federal, a título de incentivo a final de ano. Então, quer dizer, algumas medidas voltadas para servidores, outras medidas voltadas para regulamentações do município como um todo, questão envolvendo ali também a regulamentação no que toca a convênios. O que mais aqui que tem de destaque importante também, ó? Pauta envolvendo mudanças pontuais, né, o projeto aqui traz, relativas ao IPTU, taxa de lixo, ITBI, que teve como objetivo, de acordo com a prefeitura, eliminar algumas divergências e interpretações, né? Eles dão até um exemplo aqui, como seria a questão de comprovação do imóvel, se ele é de uso urbano ou rural, ou seja, afeta diretamente ali o uso e ocupação do solo e, consequentemente, a lógica de arrecadação, redução de jornada proporcional para servidores, né? Que tem ali dentro das suas atividades, né? Ter que cuidar, por exemplo, de pessoas que tenham deficiência ou algo nesse sentido, então, ou uma dependência específica da pessoa, então uma redução de jornada também, então concessão de um direito a grupos específicos, uma série de homenagens, e esse ponto que você trouxe da questão do celular. Ou seja, no apagar das luzes, o pessoal está tentando acelerar as pautas, aprovar aquilo que importa. Essa dimensão, por exemplo, do imposto, ela é central, né? Porque, afinal de contas, nós já vamos começar 2025, todo mundo já quer estar com tudo organizado para não ter nenhum tipo de prejuízo do ponto de vista da arrecadação. Resta saber se não vai ter alteração também nos valores aí que incomode futuramente os contribuintes como um todo. E a respeito do projeto que você, né, citou, que você já trouxe aí o elemento, né, Sandra, é importante a gente pensar que é um tipo de projeto que causa muita discussão, né? Porque como é que você vai proibir o uso de celular dentro da agência bancária? Eu fico pensando, como é que você fiscaliza esse tipo de coisa, né? Na verdade, já não está valendo Pois é. oficialmente, né? Existe a proibição, mas as pessoas, né, dependem ali, até o próprio banco, às vezes pede ali para acessar o aplicativo, né, para difícil, facilitar gente. alguns acessos, então essa tentativa. Agora, o curioso, Bruno, que a gente ontem, né, falou a respeito daquele projeto de dar um período maior de tolerância para Sim, pessoas estacionamento. idosas, estacionamento. Esse projeto foi retirado, foi adiado, viu, da pauta de ontem. Porque é aquilo que a gente estava comentando ontem, né? A ideia pode até ser muito bacana do ponto de vista de você garantir o direito da pessoa, mas como é que isso vai funcionar na prática, né? Como é que isso vai ser operado na prática? Com que tipo de fiscalização? Com que tipo de punição? Vai ter punição? Está legislando sobre algo, como vocês chamaram a atenção também, que é um espaço particular, embora seja de rotatividade pública. É tudo um assunto delicado. É o que eu falo. Às vezes os vereadores querem ser muito proativos, no sentido de atender demandas que chegam até eles, porque isso é um tipo de demanda que inevitavelmente chegou até o seu gabinete em algum momento por parte de um grupo organizado, por parte de um conjunto de munícipes, ou foi algo que o vereador observou e que de repente quis interferir a respeito, mas é tudo coisa que dá muito trabalho, não só de ser implementado, mas às vezes você compra uma briga homérica para fazer algo e no final das contas não vai ter o efeito que inicialmente havia sido previsto, né? É isso. A gente faz esse monitoramento aqui e traz os pontos que são de maior interesse também dos nossos ouvintes. Bruno, obrigada pela participação. Ótimo dia para você. Imagina, ótimo dia para você também, Felipe, os nossos queridos ouvintes. Mas vamos ficar de olho porque a agenda está repleta aí de projetos, repleta de questões que é aquela história, no apagar das luzes é que a gente precisa ficar atento. Eu já tinha comentado umas semanas atrás, né? Porque aí muitos dos projetos vão sendo colocados ali para votação e às vezes aprova coisas muito importantes. Até agora são coisas pontuais do que a gente tem visto, né? Mas às vezes aprovam coisas importantes com impacto grande lá na frente. Um abraço, até amanhã, gente. Valeu. Até amanhã. A gente tá falando aqui sobre a história da carne, né?